O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, o que o Senhor Jesus fala para cada um de nós? Vamos saber? Então, vamos. Ele disse assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim, também vós, se não estiverdes em mim. Sabe, eu já tentei fazer as coisas independente de Deus. Sempre que eu quis fazer tudo do meu jeito, eu sempre me frustrei. Eu não sei se você já reparou que a sua vontade, sabe, o seu desejo, às vezes chega até a ser uma cobiça de você querer algo, tanto que você quer algo, que você não vê mais nada no seu caminho, senão aquela conquista, aquele sonho se concretizar e depois você tem um comportamento inadequado, você tem um jeito, uma forma e até uma ansiedade que impõe a sua maneira de ser e que traz desgosto para si mesmo e para as pessoas que estão à sua volta. Mas Jesus, ele ensina, ele pode falar isso, porque ele que criou os céus e a terra, foi ele que estava na criação. Por meio dele, tudo veio à existência. E ele fala assim: está em mim. Como é que você pode estar em Jesus? Se Jesus não está fisicamente aqui neste mundo, como é que eu posso estar em Jesus? Eu vou estar em Jesus quando os meus pensamentos, a minha mente, está nele, nas palavras dele. Se você reparar bem e você observar bem, os seus pensamentos, aquilo que você nutre na sua cabeça, é o que você está. Talvez você está com a sua família, você está com aquele problema, você está vivenciando coisas que já aconteceram na sua vida e que já passou, mas que você vive ainda no seu presente. E Jesus está falando: está em mim e eu em vós. Então, se eu estou com os pensamentos nele e ele está em mim, quer dizer, ele me orienta. Porque para ele estar em mim, a voz dele tem que ser audível, a voz dele tem que ser obedecida, sujeitada, né? Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Quando você vê a videira, ela não pode dar fruto fora da raiz, fora do tronco, não é verdade? Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se você não aceita a orientação, se você não obedece, você não se sujeita à orientação, então você está independente. Assim como você foi criada pelos seus pais, ou pelo seu tio, pela sua avó, pelo seu avô, eles orientavam uma coisa e você fazia a coisa da sua cabeça, você estava fora, você estava independente, você não se sujeitava, então você não podia ser criado
por ele. Não é verdade? Assim também Deus fala isso. Então ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tá vendo por que eu estava falando no início do porquê que eu estou de bem com a vida? Porque eu estou bem com Ele. Eu converso com Deus. Eu falo com Ele como se Ele estivesse na minha frente. E eu não tenho dúvida que Ele está me ouvindo. Eu não tenho dúvida porque eu tenho tido experiências maravilhosas em que Ele fala comigo. Ele me ensina. E Ele não faz a minha vontade, não, assim. Tudo que eu quero, Ele faz, porque Ele é um Deus inseguro. Não. Ele ensina o que é justo. E por eu ter nascido dele, então a justiça, a verdade é o que eu quero. Porque eu quero viver em paz comigo mesmo, com a minha consciência, com Ele. Então, eu estou de bem com a vida. Não é porque tudo está ao meu favor, não tem problema nenhum. Não. É porque a minha alma, a minha necessidade de ser orientada em aprender o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que ver as coisas, está sendo alimentada por Ele. Por isso que Ele fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito. Não é pouco fruto, não, muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Será que você pode dizer o mesmo? Você tem dado muito fruto? Esse fruto não é prosperidade, não é fama, não. É você ter o poder de reconhecer as suas falhas, é o poder de você aceitar a disciplina, você entender o caminho que é Jesus, é você ter relacionamento com Ele, é Ele falar com você falar com Ele, você ouvir a voz dEle. Se você tiver isso, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, independentemente do que está acontecendo do lado de fora. Bem, eu vou deixar esse momento para você pensar nele. Se você tem dado fruto, então é porque você está nele. Se você tem ouvido a voz dele, você fala com ele, e você tem esse relacionamento, e a sua mente tem estado nele, na orientação, nos ensinamentos dele, então você pode dizer o mesmo. Mas se não, você diz o contrário. Bem, é com você. Já voltamos após essa trilha musical.
pensou? E então, o que você tem para falar sobre as suas experiências com Deus? As minhas experiências com Deus, a forma que Ele me guia, a forma que Ele me ensina. Não é o que eu conquisto, não é o que que as pessoas aplaudem. Não, é algo que a minha alma é atendida. Sabe quando você tem valor e você é considerada, você é vista, você é reparada pelo próprio Deus e Ele fala com você, Ele ensina você, Ele orienta, Ele me mostra o caminho, a verdade e a vida? É isso que fala quando você tem experiências com Deus. É entre você e Deus. E isso não tem preço. Você já deve ter visto na sua vida que muitas vezes você agiu errado e você não estava entendendo e você estava confusa e você até estava carregada assim, estava angustiada porque você queria impor sua vontade. E aí vem o próprio Deus, revela para você o seu erro, mas Ele fala e revela o seu próprio erro, mas não para te acusar, não. Não é em termos de você se sentir inferiorizada, não. É de você entender o motivo pelo qual você está carregando todo esse peso. E aí você entende que essa luz, essa revelação que Deus dá à pessoa, a sua forma de ver é diferente, o seu comportamento, você se torna leve, o seu relacionamento com Deus e com as pessoas é leve, não é assim fadonho, sabe? Você não é uma pessoa religiosa que fala de Deus e você vive angustiada, nada disso. Você vive assim experiências de que Deus é vivo, que Ele te enxerga, que Ele te ensina, te instrui. Isso é experiências com Deus. E é isso que eu quero que você tenha. Jesus disse assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O que isso quer dizer? Muitas pessoas começam indo na igreja, lendo a Bíblia, orando, têm os seus objetivos de vencerem na vida, mas elas não aprenderam a se relacionar com Deus. Ou seja, elas não estiveram em Jesus. Elas usaram Jesus para obterem resposta, conquistas, mas não se relacionaram com Deus. Então, Deus até entende que no início da nossa vida a gente quer conquistar, mas porque a gente não sabe o que é vida. Mas, ao decorrer do tempo, Ele vai se revelando para a gente e a gente vai apreciando o que é justo, o que é verdadeiro, o caminho dele, ou não. Ou a gente aprecia apenas as conquistas, a vida econômica, a família, o sucesso, a reputação, o que faz, os resultados e o que as pessoas falam. Se eu aprecio isso, eu vou apenas usar Deus. Mas se eu aprecio quem Ele é e pelo que Ele me ensina, que Ele me guia, que Ele me livra, porque quando Ele me mostra o caminho, quando Ele me mostra a verdade, eu deixo de ir para um caminho rumo ao inferno. E é essa gratidão, é essa felicidade que eu passo a ter, porque eu já não me comporto, eu já não falo, eu já não ajo da forma que eu agia antes. O meu casamento
é beneficiado, meu trabalho é beneficiado, tudo que acontece, tudo que eu faço prospera. Mas não é porque as coisas acontecem do lado de fora que eu amo ele, mas pelo que ele me ensina, minha alma. O livramento que ele me dá em relação ao que eu tenho sido. Isso é estar em Jesus. Mas aquele que não aprende isso, o que ele disse assim, se alguém não estiver em mim, aquele que não aceitou, aquele que não se relacionou comigo, será lançado fora, como uma vara, e secará, e os colhem, lançam no fogo e ardem. Assim será esses que não aprendem e não aceitam se relacionar com Deus, eles vão ser lançados fora e vão se secar, e vão ir para o inferno, para o lago do fogo e enxofre, e vão viver toda a eternidade longe de Deus, atormentados. Por quê? Porque na vida deles, eles não aceitaram a verdade que Jesus mostrou, a justiça, o caminho. Eles quiseram a sua vontade. Eles não apreciaram a verdade. Porque quem aprecia a justiça, aprecia Deus. Quem aprende a mudar, aprecia a verdade, o que é justiça. E Jesus disse assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Imagina essa pessoa. Gente, por favor, você que vive e permite que as palavras, o mundo, as circunstâncias estejam em você, e não Deus, e não as palavras dele. E os seus pensamentos estão voltados às coisas desse mundo, e não Deus, os ensinamentos. Então, você não dá fruto, você é uma pessoa frustrada, tudo que você faz, você até conquista, mas você não se realiza. Mas quando você está em Jesus e as palavras dele estão em você, você pode pedir o que quiser e vai ser feito, como Jesus disse. Tá certo? Pense sobre isso e aprenda com o Senhor Jesus. Seja humilde.